Floquinhos, existe uma droga chamada turinabol, ou a clorodeidrometiltestosterona, que não é tão popular realmente no Brasil, mas que é uma droga bem interessante da gente falar aqui como o pessoal toma. Então já clica no gostei e se inscreve aqui no canal, porque até meia-noite a gente tem que bater 1 trilhão de likes. A turinabol, muitas pessoas acham que ela é uma dianabol que não retém líquido. Isso daqui já é uma grande besteira, porque a dianabol tem um efeito anabólico muito maior, vai fazer uma retenção de líquido maior mesmo, realmente, mas mesmo que não fizesse essa retenção de líquido, não chega próximo, né, do valor anabólico da dianabol. Dianabol já falei aqui no canal, só procurar Leandro Twin mais tema quando você tiver qualquer dúvida. Bom, a turinabol, ela é derivada da testosterona, mas teve uma mudança na sua estrutura, né? E não sei se vocês se interessam pelos nomes, mas teve ali um carbono 4 adicionado, um metilcarbono 17 adicionado, o que no final das contas garantiu que ela não aromatizasse. Então é uma droga que não tem o risco de ginecomastia, por exemplo. E também houve uma diminuição do valor androgênico. Então, porque na verdade quando o pessoal usa algum esteroide anabólico, o que ele quer? Ele quer o efeito de anabolismo. Normalmente ele não quer o efeito androgênico. Logicamente depende, né, das situações, mas no geral é isso. E qual que é a diferença? Anabólico, então é ganho de massa muscular, recuperação, força, né, hipertrofia propriamente dito, ou tudo que leva a isso, ou a performance do treino, muita disposição, etc. Mas normalmente a pessoa não quer masculinizar com isso. Ou seja, não quer que a sua próstata aumente, que o seu couro cabeludo caia, que nasça mais barba, ou muitos pelos pelo corpo, enfim. Então os efeitos disso são reduzidos, até porque alguns deles comprometem a nossa saúde, né? O efeito de androgenicidade. Pois bem, entendendo isso, a turinabol é uma boa droga para mulheres, certo? Só que aí, quando vai observar, por exemplo, como a turinabol é vendida, normalmente são cápsulas de 10 miligramas, a mulher começa com 1 ou 2 cápsulas por dia. Isso é uma dose bastante grande. Porque você imagina que o corpo da mulher fabrica no máximo 7 miligramas de testosterona por semana, o que dá por volta de 1 miligrama por dia. E aí você coloca de um agente androgênico, que por mais que tenha uma característica reduzida, mas ainda assim vai masculinizar a mulher, em doses de 10, 20 miligramas, ou seja, é 10, 20 vezes o que ela produz. Ou seja, é uma dose muito grande. Normalmente as doses de mulher, né, para começar, pelo menos, para conhecer, às vezes é por volta de 5 miligramas ou menos para quem sabe ali o que está fazendo, tem medo dos efeitos colaterais. Logicamente, para alguns vai achar que é uma dose muito pequena, quase que irrelevante, mas é melhor, né, principalmente no caso da mulher, errar para menos e depois subir a dose, se for necessário, do que começar com uma dose alta, se ferrar inteira e ter que abaixar. Né? Não é muito inteligente fazer isso. Mas, né, eu sei que a pressa às vezes faz o pessoal já, não, vamos começar no 10, que o 10 eu escutei falar que é muito tranquilo. Sim, mas muito tranquilo no corpo de quem? É isso que eu sempre falo para as minhas alunas da consultoria. Cada mulher, né, e cada homem também, lógico, vai ter quimiorreceptores mais ou menos em determinadas regiões. Então, por exemplo, você vai ver que mulher toma alguma, né, toma 10 miligramas e a voz não engrossa muito, outra engrossa demais. E isso você só vai saber tomando, né, não tem como medir, não tem um exame antes. Então, quer dizer, é melhor começar por menos e ver se o teu corpo está respondendo de forma global, tanto hipertrofia quanto qualidade de pele, cabelo, hipertrofia do clítoris, voz, está ficando tudo condizente do jeito que você quer. Então, normalmente as doses de mulher de turinabol é por volta aí, né, uma dose mais segura, de 5 miligramas por dia. Uma pessoa um pouquinho mais experiente, mais ou menos umas 10 miligramas por dia, e uma pessoa que já está muito decidida do que quer, enfim, 20 miligramas por dia. Doses acima de 20 miligramas por dia a gente não costuma ver, eu digo assim, de forma usual, né, de quem sabe o que está fazendo. Ou, pelo menos, de pessoas que não sejam atletas. E atleta às vezes joga um pouco mais. Já o homem, ele usa doses um pouco maiores porque, naturalmente, ele já produz 10 vezes mais testosterona do que a mulher. Então o organismo dele já é mais preparado para aquele hormônio. Só que a gente tem que lembrar que, por exemplo, ela tem um metabolismo hepático. Ela faz mal para o fígado. Então doses maiores vai fazer mais mal para o fígado. E o corpo do homem não é mais preparado do que o da mulher para isso. Né? O fígado é o mesmo. Então se você jogar uma dose muito grande, você vai se ferrar. A turinabol não é extremamente hepatotóxica, tá? Mas ela tem uma toxicidade para o fígado. Normalmente as doses para homem partem de mais ou menos 20 a 40 miligramas por dia. E a gente vê alguns atletas, né, pessoas que são maiores, de 40 a 80 miligramas por dia. O que normalmente não é por muito tempo. Mais ou menos falando, ciclos de 3 a 6 semanas. No máximo 8 semanas. Mas, com a combinação de uma testosterona, no caso do homem, porque senão o eixo reduz, a pessoa fica sem libido e aí o ciclo se torna desinteressante. Então normalmente há uma combinação natural de
testosterona e a turinabol. E normalmente é utilizada do meio para o final. Falei mais sobre isso no meu curso de esteroides, que o link está aqui na descrição. Porque imagina que a pessoa vai fazer, sei lá, um ciclo de 12 semanas. Ela não pode usar 12 semanas de turinabol, né? Se ela tem amor à vida dela, enfim. De novo, tá, pessoal? Ah, mas eu conheci uma pessoa que fez com 12, beleza, mas é uma. No geral, vai morrer ali entre 3 a 6 semanas, no máximo 8. Então a pessoa usa nas últimas 6, né? Faz 6 só com testosterona e 6 com testosterona e turinabol. O que é uma boa estratégia, né? O ciclo começar forte e ficar mais fraco, normalmente é uma estratégia ruim. Você fica mais ofertado a colaterais e você vai estagnar mais rápido. Quando você faz o contrário, você obtém melhores resultados e poupa mais a sua saúde. É uma droga que tem um poder anabólico razoável, tá? Algumas pessoas estimam que é algo parecido com a oxandrolona, então não tem nada a ver com o dianabol. Não causa retenção de líquido, causa um aumento de força legal. Então muitos lutadores acabam utilizando turinabol, porque melhora o condicionamento cardiovascular, cardiorrespiratório, melhora a força, não fica dando muito peso, muita água, muito volume, né? Não deixa aquele pump insuportável, igual o da dianabol, o que pode atrapalhar até mesmo uma estabilização da guarda, né? Então se torna uma droga muito boa para lutadores, né? Muitos lutadores fazem a utilização do turinabol, da oxandrolona também, da primobolan, da masteron, todas essas a gente pode colocar assim mais ou menos, tá? No mesmo balaio em termos de resultado. E ela pode ser utilizada tanto para bulking quanto para cutting. Para bulking, para ganhos secos, e para cutting, para ajudar a preservar a massa muscular e quiçá aí desenvolver algum volume muscular, o que é possível com esteroide, né? Ganhar massa muscular mesmo num déficit calórico. Bom, assim como qualquer esteroide anabolizante faz mal para o coração, principalmente no uso de longo prazo, piora o seu colesterol, o que influencia mais ainda negativamente, lógico, no coração. Pode acontecer aumento de pressão arterial? Muito raro, tá, gente? Se for é pouca coisa, mas tem que acompanhar a pressão arterial. Fígado vai sofrer. Você pode ter algum problema de queda de cabelo, aumento de oleosidade de pele, né? Ou seja, você pode ter acne, hipertrofia da próstata e diminuição da sua testosterona natural, espermatogênese, etc. Coisas que são, no geral, transitórias, temporárias, na verdade, durante o uso. Então, durante o uso você experimenta tudo isso, depois de fazer uma TPC bem feita, se o uso foi bem feito, você meio que zera tudo isso. A alteração de humor não costuma acontecer muito com o turinabol, porém qualquer esteroide pode mudar o seu humor. Eu não vou nem falar necessariamente piorar, né? Tem gente que, por exemplo, quando está com a testo baixa e coloca uma testosterona, melhora o seu humor, fica mais disposto, mais alegre. Mas quando a dose vai ficando muito suprafisiológica, isso vai piorando, né, o humor. Como a turinabol vai ser trabalhada em dose suprafisiológica, porque não existe dose fisiológica do turinabol, já que o seu corpo não produz turinabol, então normalmente você vai ter uma piora aí do seu humor, ou no mínimo, né, uma sensibilidade maior. Por exemplo, eu tô de boa, só que se for para ficar irritado, eu vou ficar mais irritado do que eu ficaria normalmente com aquela mesma situação. Na verdade, muitos esteroides acabam fazendo isso mesmo. O turinabol, mesmo sendo uma boa droga, não é muito popular, tem um risco de falsificação um pouco mais elevado do que outras drogas, o que torna uma opção, assim, normalmente não muito interessante, né? Você fala, vou colocar uma oxandrolona, então, que eu consigo ela manipulada bonitinha, cheirosinha, certinha, para fazer mais ou menos o mesmo efeito. Então eu vou fazer o seguinte, pessoal, lá no Instagram, com certeza a campeã, né, de perguntas é a oxandrolona. Eu abro caixinha de perguntas todo dia, tá, pessoal? Quiser me mandar uma dúvida, @LeandroTwin. Então eu vou deixar aqui como tomar a oxandrolona. Dê uma olhadinha neste vídeo.